Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro O Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, é denominada Reencarnacionismo, sim. E Martins Peralva nos diz: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. A moldura social ou doméstica, muitas vezes, é diferente, mas, no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. A humanidade se vê realmente numa bifurcação filosófica. Caminhar na direção da luz com as ideias reencarnacionistas ou vagar sem rumo, dada a escuridão dos caminhos não reencarnacionistas. O homem crente na imortalidade da alma tem, assim, um dilema. Aceitar as vidas sucessivas, em que a demonstração da justiça e do amor de Deus é evidente, ou adotar a chamada vida única, em que a alma é criada no momento da concepção para o corpo que vai nascer. Às religiões, portanto, cabe o inalienável imperativo de orientar o espírito humano, geralmente confuso, para que não caminhe às cegas, antes o labirinto das próprias lutas e dos conflitos conscienciais, impregnados de angústia e sofrimento, de incredulidade e medo. Faz-se necessária, pois, a análise fria das doutrinas em torno das quais gravitam milhões de inteligências encarnadas e desencarnadas. O essencial é que tenha o homem o melhor, no sentido da preservação de sua felicidade na Terra ou no espaço. O confronto das doutrinas reencarnacionistas com as não reencarnacionistas, para que se apontem excelências e inconveniências, torna-se um imperativo de honesta solidariedade para com aqueles que buscam, aturdidos, um roteiro espiritual. Faremos assim a análise e confronto sinceros e absolutamente respeitosos. O Espiritismo, florescendo sob as bênçãos do Evangelho, sente-se à vontade para, através de seus adeptos, focalizar o assunto, seja na tribuna, nos livros ou em artigos doutrinários. Falemos, em primeiro lugar, das doutrinas não reencarnacionistas e dos inconvenientes que, a nosso ver, apresentam. Ei-los: A. Descontinuidade dos laços espirituais. B. Separação definitiva com a morte dos entes queridos. C. Separação definitiva com a morte dos adversários. D. Insuficiência absoluta de tempo para o desenvolvimento moral e intelectual da humanidade. E. Condução do homem à descrença na justiça e no amor de Deus. Descontinuidade dos laços espirituais. Tem o inconveniente de limitar as afetividades e os impulsos de solidariedade humana aos círculos da família consanguínea, estimulando assim o egoísmo, chaga monstruosa que as religiões tentam combater há milênios. O homem, já por si mesmo natural e congenitamente egoísta, terá apenas, por centro de seu interesse e de seu trabalho, o grupo familiar. Todo o seu esforço, sua luta e empreendimentos girarão exclusivamente em favor dos que lhe integram a equipe de parentela, restringindo assim os sentimentos de fraternidade autêntica. Estimula, portanto, o egocentrismo feroz, separação definitiva dos entes queridos.
É a doutrina do desespero ante a alma querida que parte pela desencarnação. É o pavor ante o desconhecido com o que surge inevitável. A interrogação aflitiva: onde estarão o filho que partiu, a esposa ou o marido, a mãe ou o pai? No inferno ou no céu? Nos lares espíritas, nota-se certamente, em ocasiões que tais, a dor saudade, nunca a dor revolta, pela ausência física do ser amado, compensada pela esperança com a certeza da presença espiritual. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e ouvintes da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar a questão 171. Ela está na parte 2ª do item Mundo Espírito ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4 da Pluralidade das Existências, e vamos verificar a justiça da reencarnação. Pois bem. Bom, questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Bom, os espíritos responderam: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Muito bem. Então nós temos aí, na questão, a questão do dogma. Né? O que é dogma? Dogma é um ponto fundamental, indiscutível, de uma crença religiosa. É uma máxima, ele é um preceito. Então, uma das crenças máximas do Espiritismo é na reencarnação. Bom, e como é que eu tenho essa crença? Em que se funda essa crença? Primeiro, na revelação, dos bons espíritos, e aí eu consigo entender, através da reencarnação, a justiça divina. Se nós cremos em algo, essa crença ou ela vai se fundamentar naquela coisa da fé cega, da crença cega, eu acredito porque alguém falou, porque é isso mesmo, eu sigo determinada seita e falaram que é assim e a seita funciona dessa maneira, eu vou aceitar isso, não questiono. Ou eu passo, essa crença por uma análise racional, para saber se dentro daquilo que eu entendo como verdadeiro, essa crença vai passar. Ou seja, diante de um questionamento, eu formulo uma série de argumentos, ou fatos que possam embasar essa resposta como verdadeira. A reencarnação existe? Então nós temos aí vários e vários relatos de pessoas, de crianças, que se recordam de existências passadas, dando minúcias, detalhes dessas vidas, nomes, datas. Tem casos famosos aí de um piloto da Segunda Guerra, um piloto americano, que ele lembra perfeitamente, do seu posto, do seu nome, dos colegas, de batalhão, aonde que ele desencarnou, em qual batalha, em que momento, onde estava o avião dele. Então esses fatos todos foram checados, e eram verdadeiros. Tem um caso também famoso de uma mãe que moradora nos Estados Unidos, mas se lembrava perfeitamente de uma encarnação que ela teve numa cidadezinha na Irlanda, e lembrava do nome dos filhos, enfim, de detalhes da cidade que somente um morador dali conheceria,
e os detalhes que ela sabia da vida dos filhos, diálogos que os filhos se lembravam só a mãe, né? Mesmo poderia saber disso. Mas mesmo assim, com todos esses detalhes, tem terapias de vidas passadas também na área da psicologia, né? Milhares de casos aí de pessoas que se recordam, né, de encarnações pretéritas, e em alguns casos é possível também fazer a verificação de nomes, de datas, enfim. Mas tem pessoas que mesmo diante de todos esses fatos, esses argumentos, elas não acreditam, né? Falam que isso aí pode ter sido, as pessoas podem ter sido sugestionadas, que as pessoas acessaram o inconsciente coletivo e colheu essas informações, enfim, né? Diante desses argumentos todos, ainda tem pessoas que duvidam, né? Então, o materialismo aí, eu acho que, sabe, fala mais forte. As pessoas estão sempre procurando, às vezes, uma desculpa até mais maravilhosa do que o fato de um espírito existir, de um espírito animar essa matéria e sobreviver, né? Enfim. Bom, então nós temos aí duas possibilidades, né? Deus existe ou não existe? Diante desses argumentos para acreditar na reencarnação, eu tenho que voltar, né, a Deus, né? Eu tenho que ver como que tudo começou. Se não existe Deus, o que existe para justificar isso tudo que nós conhecemos, o universo como conhecemos, é o nada, é o caos, né? E foi tudo resultado do acaso, né? A vida se criou por acaso, as galáxias, enfim. Aí nós temos, por um lado, os argumentos que invalidam, né? O acaso, nada, é a própria ciência invalida isso, né? As probabilidades estatísticas, a própria lógica, né? O nada não produz nada, não existe isso. O universo, como que foi criado? Como é que foi criada a vida? Porque a vida ela vem do resultado de determinados materiais que estavam presentes. Mas espera aí, quem criou esses materiais? Então, entendeu? Em que momento que houve essa fusão? Enfim, em que condições que isso aconteceram? Os físicos, eles já dizem com certeza que isso aí tem realmente um planejamento, né? Teve hora, teve prazo, teve com determinadas condições que foram planejadas, que tudo indica, né? Que foram planejadas, né? E aí nós temos, né, os argumentos, né, que eles fortalecem essa ideia de Deus, de um Criador, né? Você conhece um autor pelas obras, né, que ele vem executar. Nós temos aí, enfim, as galáxias, nós temos o homem, nós temos uma série de coisas complexas, não é? Que teria que ser alguém, né, uma inteligência muito superior para ter criado isso tudo. Nós falamos de galáxias, né, quando a gente pensa em Deus, falamos de coisas grandes. Mas, cara, uma célula, né, uma célulazinha é complicado, né? Uma célula viva, ela é composta de 20 aminoácidos, que para funcionarem depende de 2.000 enzimas específicas. A célula é uma usina geradora de energia, né? Bom, biólogos e matemáticos, eles calcularam a probabilidade de que 1.000 enzimas, ou seja, a metade, se juntassem ao acaso de modo ordenado para formar uma célula ao longo de uma evolução de bilhões de anos, né? A probabilidade disso ter acontecido é de 10 elevado a 1.000 contra 1, ou seja, você tende ao infinito, é uma impossibilidade estatística, né? Isso está no Reformador, é de abril de 2014, então uma simples célulazinha, né? A complexidade, né, desse organismo, dessa usina,
Quem criou isso? Né? Você olha um quadro, né, da renascentista, você olha uma escultura, você olha um carro, um celular, você sabe que, poxa, isso aqui é alguém, né, com uma tecnologia, uma inteligência muito grande, que foi o criador disso aqui. Isso não nasceu do acaso, isso não existe. Né? Bom, e nós temos, não é, na formação desse pensamento divino, o Espiritismo, ele nos dá aí uma base, né, de pensamento. Né? Eu não consigo adentrar na intimidade de Deus, de definição, de entender por completo. Eu tenho ideias. Né? Então, você tem que começar a raciocinar. Se existe um Criador e criou tudo isso, esse Criador, ele, para ser essa inteligência máxima, né, e ter criado isso, ele tem que atender a determinados atributos. Né? E aí vem o Espiritismo e disseca isso. Né? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, um único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Ele tem esses atributos que justificam, né, a qualidade dele de Deus. Ele é único, porque se tivesse mais de um, você não teria, né, uma unidade de vistas. Né? Cada um ia querer criar o universo de um jeito. Né? Ele tem o soberano poder, porque se não tivesse, outro teria, e por aí vai. Né? E aí você começa a ver a perfeição, você começa a ver se uma pessoa que faz uma coisa tão perfeita, ela cria, né? Nós somos criaturas, né, de Deus. Ele que é tão inteligente, ele que é tão perfeito, ele teria que ter bolado um esquema, né, para que todos fossem beneficiados pela sua bondade, pela sua inteligência. Né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Né? Eles não perguntaram quem é o que é. E eles responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Todos nós somos filhos de Deus. Todos. Né? Então nós temos, né, por conseguinte, as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Né? Se nós, como seres imperfeitos, nós temos essa noção de justiça que nós aplicamos, né, com os nossos filhos. A gente quer tratar os nossos filhos com igualdade, a gente quer dar a mesma coisa, né, a mesma educação, procuramos dar a mesma educação, tratar todos com o mesmo amor. Imagina Deus, né, o Criador de todas as coisas, a inteligência, né, suprema, a causa primária. Então a gente tem que raciocinar em cima disso que a gente tem, que é a nossa razão. Né? Quanto mais o homem refina a sua razão, não é, mais as respostas vão ser refinadas, mais detalhadas. Por enquanto, o nosso conhecimento, ele só nos permite isso aí, ter esse conhecimento de Deus. Né? Os espíritos puros, eles conhecem muito mais do que nós tem possibilidade de sentir, não é, Deus. Nós, por enquanto, ainda estamos aí engateando. A gente vai chegar lá. E aí Kardec, ele faz alguns comentários. Né? É o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Tudo no universo progride. Né? Isso é uma lei. Você tem a lei de progresso, está tudo progredindo. Se nós somos criação divina, nós também vamos progredir. Né? E essa progressão está tendendo o quê? A um melhoramento sempre. Né? Existe uma escala de melhoria, de refinamento. Então nós vamos chegar à perfeição. E
para eu chegar à perfeição, uma só existência corpórea é insuficiente, né? Imagina a gente ter que aprender tudo e evoluir até o ponto da perfeição, né? Então, a cada encarnação, nós vamos consolidando os conhecimentos, desenvolvendo as várias habilidades em vários campos, campos da arte, da biologia, da matemática, da música, né? Bem como também vamos desenvolvendo a nossa moral. Nós temos aí, né, figuras da genialidade, os pintores, os grandes pintores, os músicos. Nós temos um Beethoven, né? Nós não somos o Beethoven, a gente pode saber tocar alguma coisinha, mas não somos um Beethoven, né? Nós podemos fazer alguma caridadezinha, sermos bonzinhos, mas nós não somos, não é, um São Francisco de Assis, né? Nós estamos caminhando para ter o conhecimento de Beethoven, para termos essas habilidades e chegarmos também, evoluirmos também ao ponto de termos a moral, por exemplo, de uma figura como Francisco de Assis, né? Agora, vai depender o quê? Das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. E dependendo, né, desse aproveitamento, o nosso estágio aqui nesse planeta, né, nessas encarnações, nesses ciclos evolutivos, ele pode se alongar ou não, de acordo, né, evidente, com as nossas escolhas, com o que optar, né? Eu posso optar, vai depender de mim a velocidade. Eu vou ter que executar uma obra, ter uma obra para realizar. Eu tenho, fazendo uma analogia, eu tenho que construir um prédio. Esse prédio ele vai sair, é líquido e certo que ele vai sair, mas ele pode demorar 3 anos, 4 anos, 10 anos, 50, 100, vai depender dos esforços que eu realizar, não é? Para que aquela obra saia. E continua Kardec nos seus comentários. Não obraria Deus com equidade, ou seja, com igualdade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Então, se nós, não é, como eu já disse, dispensamos, né, nós simples espíritos ignorantes, dispensamos aos nossos filhos amor, bondade, tratamento igual, quanto mais Deus, né, que é perfeito. É claro que ele vai agir, né, com igualdade com seus filhos, dar as mesmas possibilidades. Às vezes você encarna num meio hostil, num ambiente hostil, que ali você não tem condição nenhuma enfim, estudar música, enfim, desenvolver suas habilidades para a medicina, para a matemática. Você nasce pobre, num ambiente, numa comunidade violenta, onde, enfim, existe crime, existe uma série de coisas que te impedem de estudar. Você tem que trabalhar, você tem que ajudar, não é, no sustento da casa. Então, em contraponto, você tem um outro espírito que nasceu num lar abastado e que tem tudo de mão beijada, enfim. Aonde está aí a justiça divina? Então, se você, para ter uma encarnação, você só tem direito a uma chance. Pô, caiu ali você deu azar, cara. Então, Deus, ele não joga dados, né? Vou lançar ali, e deu sorte. Você deu sorte, você caiu aí num lar abastado, você que não deu, sinto muito. Não pode ser justo, né? Agora, o que aparenta, né, o caso de eu nascer em situações miseráveis, em contraponto com uma pessoa que nasceu em condições abastadas, isso aparenta ser uma injustiça, né? Mas nos esclarecem, né, os espíritos, o Consolador prometido, que isso para o espírito pode ser uma prova, né, que ele deve passar, né,
ter experiência, né? Não pode ter, eu nasci o tempo todo sempre abastado, eu tenho que passar por essas experiências também, por algum perrengue, para eu desenvolver determinadas habilidades, né? Então a gente deve passar por experiências múltiplas para se desenvolver ou, se for o caso, fazer uma recapitulação de pontos onde nós não obtivemos êxito. Pode ser que eu fui muito rico, muito abastado, usei muito mal esse dinheiro, né? Usei esse dinheiro para fazer o mal para as pessoas e vou ter que resgatar isso. Eu vou voltar num ambiente onde eu vou experimentar aquilo que eu infringi a outrem, a pobreza extrema, não é? A miséria. Então, pode ser, né, uma prova, mas pode ser também uma expiação, né? Um suicida, por exemplo, que ele foi exposto a uma determinada prova, né? E ele não aguentou e fez besteira, tirou a própria vida. A gente sabe, através, né, do relato dos nossos amigos espirituais, que a gente vai ter que voltar e recapitular no mesmo ponto onde a gente tomou aquela atitude extrema, né, devido à nossa fraqueza. Então, é uma expiação. Eu tenho que voltar ali. Eu falhei, né, naquela prova. Eu tenho que repetir. A prova tem que ser repetida, né? Eu tenho que crescer, né? A vida é uma escola. Nós estamos aqui para nos formarmos, sairmos daqui diplomados. A gente só vai sair daqui diplomado depois que passar por todas as provas. Repetimos, a gente volta. Voltei lá e errei aqui. Voltei e rasguei o caderninho do meu coleguinha. Eu vou ter que voltar com o caderninho rasgado. Tá? Bom, continuando, um comentário do Kardec. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Pois é, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Então, na justiça divina nada está perdido, né? Aquele que errou, ele vai ter a oportunidade de tentar novamente. A gente vai tentando até acertar, não é? Eu lembro de um caso que ocorreu lá no centro, no Leão Denis, né? Um amigo, ele era trabalhador da casa, e ele contou esse fato, né, curioso, né? Que eles atendiam lá os assistidos, e tinha uma médica, né, que ela atendia, né, aos irmãos necessitados lá, e ela fazia isso por caridade, evidentemente, né, aos irmãozinhos que eram atendidos naquela instituição, que eram pessoas muito carentes, mas aquelas pessoas, elas não eram gratas, enfim, pessoas muito rudes, não é? Eram pessoas complicadas e não queriam seguir o que ela falava, não queriam tomar os remédios, ela tinha que escutar uma série de desaforos, né? Então um dia, o Altivo ia passando e foi cumprimentá-la, e ela desabafa com o Altivo, né, sobre as grosserias, né, a ingratidão daqueles assistidos, né, e ela falou, nossa, eles acham de uma maneira que parece até que eles que estão me fazendo um favor, e não o contrário. Aí o Altivo, né, claro, ali informado pelo seu mentor, né, de quem teria sido aquela irmãzinha, ele sorriu e avisa, né, de repente ele já até sabia quem dessa história, mas enfim, ele avisou a irmã que ele não podia dar maiores informes, mas que aqueles irmãos, eles estavam sim prestando um imenso favor a ela, né? Quem estava fazendo favor ali eram eles a ela, não o contrário.
né, permitindo que essa irmã ela resgatasse os erros cometidos, né, em experiências pretéritas que não devem ter sido, né, poucos, para ela estar atendendo aquele povo todo ali, todo mundo ser ingrato, né? Enfim, ela havia prejudicado, né, vários irmãos nessa área aí da saúde, né? Não sei se ela expôs aqueles irmãos a trabalhos rudes, enfim, a gente não tem esses detalhes, mas a gente imagina, né, se ela prejudicou a saúde, de repente foi um médico ruim, não sei. Mas o que importa é que aqueles irmãos, eles estavam sim prestando um grande favor, né? Então a gente precisa também refletir sobre isso que acontece na vida, a gente ficar sempre pensando, né, que nós somos os coitadinhos e que tudo de mal acontece conosco, quando na realidade a gente está tendo as provas que a gente precisa, seja para a nossa aprovação ou para a nossa expiação, para os dois, né, para evoluir. Né? Tudo que acontece na nossa vida é para a nossa evolução, é para o nosso bem. É difícil, sei, né, que de vez em quando a gente acorda e, enfim, cara, é complicado, né? Mas a gente tem que parar, né, nesses momentos, fazer uma prece, né? Por isso que orar e vigiar é importante, né? A gente tem que abrir esse canal, essa conexão com Deus, né? Para os bons espíritos conseguirem ali nos animar, nos inspirar, né? Porque cada um, né, tem aí o seu fardo para carregar e, né, uns mais, outros menos, mas um fardo é sempre um fardo para aquela pessoa que carrega. Né? Continuando, comentário de Kardec. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora ver tão tarde ganhe uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então a gente não perde, né, nada do que a gente conquista. Bom, quando a gente faz comparações, né, a gente costuma sempre comparar, olhar, não é? Aquela história da galinha do vizinho é sempre a mais gorda. Né? A gente só costuma fazer comparações com aqueles que estão acima de nós. Né? Os mais ricos, os mais belos, os mais habilidosos, os mais sortudos. Não é? Eu não sou o Rodrigo Hilbert, não é? Eu não sei cozinhar como ele cozinha, eu não sei, o cara faz até churrasqueira, ele faz o churrasco, ele faz a própria churrasqueira. Quer dizer, isso é um esculacho, né? Bom, e quando as coisas não vão bem, pensamos no nosso infortúnio e pensamos coisas do tipo, cara, tá tudo errado, cara, eu só posso ter, eu acho que eu roubei, não é, o pão da Santa Ceia, cara, eu acho que eu gritei na hora lá, eu gritei barra baixo porque não é possível, né? A gente está sempre com essas ideias, né, malucas, né, de que tudo de ruim acontece conosco. E isso não é verdade, cara. A gente vive num mundo hoje assim muito virtual, né? Se as pessoas no passado já escondiam, quanto mais hoje. Então você vai para a grande mídia ou para as redes sociais, tudo é uma maravilha, a vida dos artistas, né? O Rodrigo Hilbert, né, que tanta gente inveja, cara, ele é um ser humano, ele deve ter problemas, ele deve brigar com a esposa também, não é? Deve ter problemas com o filho, preocupações e ficar doente, né? Deve ser um perrengue para ele lá. A gente não sabe se ele mesmo montou aquela churrasqueira, se a churrasqueira ficou boa. Enfim, tem problemas também. Né? Ele também pode passar por depressões. A gente vê tantos casos aí, né? De tantas pessoas que nós julgamos felizes, poderosas, enfim. Todo mundo tem problema.
O pobre, o rico, não adianta. Você ter dinheiro, você ter poder, você ter riqueza, nada disso vai ser condição sine qua non, você vai ser feliz. Não existe isso, né? O rico fica doente, o dinheiro dele não consegue curar determinadas doenças, enfim, né? E nós vemos, por outro lado, pessoas que não têm muito recurso material e, no entanto, levam a vida muito bem. São muito bem resolvidas quanto a isso. Né? Enquanto você vê pessoas que têm muito. Não são pessoas extremamente depressivas. Né? A gente tem que parar com isso, pensar, focar realmente naquilo que vai realmente nos fazer feliz. Nós somos espíritos encarnados no corpo material. A gente vai dar continuidade. O que é mais importante? Não é? O que fica, a matéria, é o que vai ter uma continuação. Com a crença na vida futura, ela nos consola. Pois nós sabemos que basta nos esforçarmos e trabalharmos pelo nosso adiantamento que faremos jus a uma vida mais amena, sem tantos percalços. Né? Os percalços fazem parte, não é, desse processo de aprimoramento. A partir do momento que você se aprimora, os percalços acabam. Né? Além disso, também aprendemos a dar valor ao que interessa realmente, né, para o espírito. Bens materiais, fama, fortuna, poder são, não é, como a gente vê aí, a mais das vezes, verdadeiras armadilhas, né, para o desavisado. É complicado, são provas muito difíceis, né? A prova da riqueza, né, que engloba também aí poder, né, facilidades. Os tesouros no céu que a traça não corrói e o ladrão não rouba, de que falava Jesus, são os valores que realmente engrandecem o espírito, a humildade, a bondade, o amor. É isso que a gente leva, né? O nosso conhecimento, aquilo que aprendemos, né, nós desenvolvemos o nosso intelecto, a nossa moral. Né? Intelectualidade sem moral não é nada. Né? Nós precisamos da moralidade. A moralidade, por sua vez, também, para você atingir um determinado moral, você tem que ter uma intelectualidade também. Né? As coisas andam juntas. Bom, meus irmãos, é isso, né, que nós trouxemos para as nossas reflexões, né, do estudo de hoje. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça no coração de todos, possamos refletir, né, sempre sobre essas questões, possamos aí sempre estar treinando o nosso raciocínio, né, para cada vez mais fortalecer essa nossa fé, essa nossa crença, né, e basearmos, não é, essa crença, esse pensamento no nosso comportamento. Né? A gente tem que fazer também, né, um esforço, né, para o espírito, para nós, né, agirmos de acordo com a crença que professamos, não é? Mas não tem como. A gente está aqui para isso, para ser exposto, para ser testado. Né? Muitas vezes é muito fácil falar, né? Falar, dar conselho, falar com os outros, e no entanto, às vezes para nós mesmos, dentro do nosso próprio lar, é uma complicação terrível, mas faz parte, não é, dos nossos desafios. Né? E o lar, não é a escolinha abençoada. Então a gente tem que ter um cuidado tremendo com o nosso lar, com aqueles que nos cercam. Né? Muito amor, muita paz a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Boa noite.